O vídeo de hoje pode ser chamado de o assassino federal amigável. Também podemos dizer um psicopata bondoso, consciencioso, gentil, carismático e espiritualizado. Novos detalhes sobre a tentativa de assassinato estão surgindo. Ontem à noite, tiros foram disparados a algumas dezenas de metros do presidente dos Estados Unidos da América. Um homem armado com uma espingarda, pistolas e várias facas avançou contra os seguranças. Um agente do serviço secreto atirou nele a queima-roupa e errou o alvo. Atirou quase a queima-roupa, parece que 4 vezes, e errou. É preciso treinar muito para não acertar. Após uma breve confusão, cerca de 20 segundos depois, formou-se um cordão de isolamento ao redor do presidente. Os dois, assim como a primeira-dama, foram retirados do salão imediatamente. Até agora, então, sabemos bastante sobre o suspeito, sua formação, seu manifesto, sua rota. Ontem disseram que ele não escreveu nada, mas hoje surgiu um manifesto com seus pensamentos. Surge uma pergunta muito mais incômoda do que quem é ele, o sujeito que fez isso? E a pergunta provavelmente é a seguinte: quem o criou? Fiquem conosco, senhoras e senhores, vamos analisar isso em detalhes. E provavelmente essa é a pergunta mais importante. Mas antes de começarmos, lembrem-se de um fato que nós, bem, mais perto do meio, vamos revelar. Essa pessoa não escreveu nada de extremo. Nada que ultrapassasse os limites da retórica democrática comum. Pode até ser incomum para mim e para você, mas para eles, no grupo deles, no círculo deles, isso é totalmente normal. Ele simplesmente a interpretou ao pé da letra. E quando você ouvir isso, vai ficar realmente assustado. Não porque ele é louco, mas porque ele não é louco. Ele é um assassino comum, quieto, educado e gentil. Então, Cole Thomas Allen, 31 anos, de Torrance, na Califórnia. Vamos começar do início, porque a biografia desse homem não é a de um terrorista, é a biografia de um garoto do bairro. O pai dele, Thomas Allen, é ancião da igreja protestante reformada em Torrance. Uma família religiosa. Quando os jornalistas foram à igreja no dia seguinte ao atentado, seguranças estavam na entrada e não deixavam a imprensa entrar. Os fiéis entravam em silêncio, de cabeça baixa. Cole cresceu nessa igreja, foi lá que ele se criou. Na faculdade, ele integrou a fraternidade cristã Caltech Christian Fellowship. Na sua página do LinkedIn, há uma foto dele com a beca de formando, sorrindo de gravata, e ao lado uma foto de infância, um garotinho segurando um coelho de pelúcia. Caltech não é apenas uma boa universidade, é uma das instituições técnicas mais difíceis do mundo. Apenas 1 em cada 100 candidatos é aprovado lá. Ele foi aceito, se formou como engenheiro mecânico e depois fez mestrado em ciência da computação na Universidade Estadual da Califórnia, que ele acabou de concluir em 1925. Paralelamente, trabalhou como tutor na empresa C2 Education, preparando crianças para ingressar em faculdades. Em dezembro de 1924, a empresa o nomeou professor do mês. Ótimas avaliações. Ele desenvolvia videogames, bem, por diversão, e já fez estágio na NASA. Por qualquer critério, era um jovem bem-sucedido, inteligente e instruído. A única ação política documentada em toda a vida dele foi uma doação de $25 feita via ActBlue em apoio a Kamala Harris. Outubro de 1924, $25. Menos do que um jantar em um café. Após a vitória de Tailândia, Trump, nas eleições de 1924, Allen escreveu em seu Twitter: "A vitória de Trump é como se os nazistas tivessem chegado ao poder." Não são palavras dele, na verdade, são palavras que ele lia todo dia no feed. Os democratas, a liderança do Partido Democrata, sempre empurravam isso para ele. Não foi ele quem escreveu. Depois ele saiu do X, para onde foi a maioria desses usuários de esquerda liberal, depois que Musk comprou o Twitter. É assim que se chama. Lá ele criou uma conta, lá ele lia, lá ele repostava, lá ele comentava. Os investigadores descobriram que ele repostava todos os principais políticos democratas ao analisar sua conta. Bem, lá tinha o Haskin, tem um congressista com esse nome, aquele mesmo que durante meses promovia a versão de que Trump estava ligado ao caso Epstein e pessoalmente acobertava a pedofilia. E a Ocasio-Cortez, que chamava Trump de fascista. O regime dele era nazista.
A mídia liberal comum, que todo dia dizia que Trump matava pessoas no mar, deixava crianças passarem fome em campos de imigrantes, destruía a democracia. Além de lia isso todos os dias. Ele não só lia, ele acreditava nisso como alguém acostumado a tirar conclusões a partir de dados. Então ele recebeu os dados, tirou uma conclusão deles e os dados diziam: diante de você está um regime de assassinos. Sim, ele fazia parte do movimento chamado Wide Awakes, Wide Awakes. Vigilantes, digamos em russo, é uma organização ativista de esquerda liberal. Participou da ação 100 Reis na Califórnia. Protesto contra o fato de que Trump supostamente quer se tornar rei, ditador, tirano. Todos esses termos, tirano, fascista, pedófilo, traidor. Ele já ouviu. E não veio de figuras marginais, aliás. De senadores, de congressistas, de autores de colunas do New York Times. E em algum momento, não sabemos exatamente quando, algo mudou na cabeça dele. Na cabeça dele, aconteceu exatamente o que os democratas tentavam provocar. Sim, ele chegou a uma conclusão, e foi uma conclusão simples. Se há um nazista diante de você, ele precisa ser parado. Se há um pedófilo diante de você que mata crianças, ele precisa ser parado. Ficar em silêncio significa se tornar cúmplice. Ele escreveu isso em seu manifesto, literalmente. Virar as costas quando alguém está sendo oprimido não é um comportamento cristão. Ele ainda tem raízes cristãs e falava sobre isso, não é? Isso é cumplicidade em crimes. Aqui vale a pena parar e falar sobre o manifesto com mais detalhes, porque esse é o documento mais importante de todos. Poucos minutos antes do ataque, Alan enviou para seus 2 irmãos e para sua irmã. A irmã Brianna Alan mora em Rockville, no estado de Maryland. O irmão vive em Connecticut e o manifesto estava assinado: o assassino federal amigável. O assassino federal amigável. Parece nome de videogame? Talvez tenha sido essa a intenção. Talvez ele tenha enlouquecido justamente por causa de um videogame. Ele começou o manifesto pedindo desculpas. Permita-me começar dizendo que peço desculpas a todos cuja confiança eu traí. Bom, mentiu para os pais dizendo que ia para uma entrevista de emprego. Mentiu para os colegas e para os alunos dizendo que era uma crise pessoal. Ele escreveu lá: quando vocês lerem isso, tudo vai realmente fazer sentido. Ótima crise. Só que, na verdade, autoimposta. Ou seja, ele fantasiou sobre esse próprio ataque. E depois ele foi direto ao ponto. Os alvos eram funcionários do governo Trump, em ordem decrescente, ou seja, por cargo. Do presidente até os de cargos mais baixos. Ele escreveu que não queria causar dano a pessoas aleatórias. Ele é um humanista. Por isso ele escolheu espingarda com chumbo, não com balas. Menor poder de penetração através das paredes, porque alguém poderia ser atingido por acidente. E com chumbo ninguém vai morrer, só aqueles que estão no salão. Ele escreveu: de qualquer forma, vou passar pela maioria das pessoas aqui para chegar aos alvos, se isso for absolutamente necessário. Bem, algo assim, vou matar pelo caminho todos que tiver que matar. Posso justificar isso pelo fato de que a maioria das pessoas escolheu vir ao discurso do pedófilo. Estupradores e traidores dessa forma são cúmplices. Certo. Espero mesmo que não chegue a esse ponto, são as palavras dele. Ele também espera que não chegue a isso, que mate só o presidente. Enfim, não entendo. Ele escreveu então basicamente por quem ele vai se vingar, certo? Por uma pessoa que foi estuprada em um campo de detenção. Por um pescador que foi executado sem julgamento. Quer dizer, é preciso acreditar numa coisa dessas. Bom, tudo bem. Uma criança foi explodida na escola e Trump é responsabilizado. Ele busca vingança por ela. Há também crianças passando fome. Um adolescente sendo estuprado por criminosos dessa administração. Tudo isso são narrativas políticas específicas que foram promovidas durante meses pela mídia democrata. Exatamente isso que o Partido Democrata obrigou seus jornalistas, seus representantes eleitos e outros cães de ataque a dizerem sobre o Trump. É exatamente isso que diariamente, como uma circular digital para reprodução, vem do centro do Partido Democrata para todos aqueles que recebem salário como propagandistas democratas. Além não inventou nada disso, nenhuma dessas afirmações repugnantes e sem fundamento. Ele simplesmente reuniu tudo em um só lugar, numa lista, e decidiu se vingar.
No manifesto tem, aliás, um momento muito curioso. Nunca vi nada parecido. Ele escreveu uma seção separada, objeções e refutações. Ou seja, ele entrou em um diálogo consigo mesmo, discutiu consigo mesmo, porque, bem, de um lado ele é esse cristão, mas por outro lado ele vai sair para matar. Então, de um lado ele diz, não é certo sair para matar, mas por outro lado isso é necessário. Por quê? Ou seja, bem, essa é a abordagem de um maníaco para um dilema moral. Mais um detalhe do manifesto, que vamos revelar agora mesmo porque é impressionante. Ele escreveu que ficou surpreso com quão pouco protegido era o hotel. Os iranianos, ele escreve, poderiam ter entrado aqui com qualquer coisa mais poderosa e ninguém teria notado. Mas ele trouxe uma espingarda grande, desmontada. Eles poderiam ter trazido um obuseiro, né, uma mina, bombas, sei lá, né? Ele, que era a pessoa que planejou o atentado, ficou chocado. Ele ficou chocado com o nível de irresponsabilidade. Bem, como dizem, o nível de segurança, ou mais precisamente, a falta dela. Aliás, eu também estou completamente chocado com o fato de que durante um conflito armado com um país que já tentou várias vezes mandar alguém aqui para matar o presidente, é tão fácil chegar até o presidente. Sim, mais um ponto que não tem relação direta com a nossa história. Anteontem publiquei minha mensagem em vídeo para as pessoas que vivem em Los Angeles. Eu disse que queria encontrar alguns deles em um ambiente descontraído e, se possível, caseiro para conversar, mas não quis dizer ir à casa deles. Eu preciso disso antes de começar um novo projeto que estou fazendo além do canal principal que você está assistindo agora. Eu disse que não quero escrever critérios sobre que tipo de pessoas estou procurando e, em vez disso, vou fazer 2 perguntas para as quais vou pedir que respondam por e-mail. Também coloquei no primeiro comentário do vídeo. Senhoras e senhores, muito obrigado. Recebi mais de 60 respostas, algumas curtas, outras tão longas quanto metade de Guerra e Paz do Tolstói. Mas o mais frustrante é que 58 delas vieram de pessoas que vivem em Israel, Alemanha, Cazaquistão e até na Austrália. A maioria dessas pessoas sabia que não poderia ir ao encontro de confraternização. Mais uma vez, obrigado a todos que escreveram. E mais uma vez quero dizer, abaixo deste vídeo haverá novamente um e-mail e aquelas perguntas às quais peço que vocês respondam. Mas, se possível, por favor, respondam apenas aqueles que estão fisicamente perto o suficiente da cidade de Los Angeles para que possamos marcar um horário e reunir esse grupo. Sugiro que tragam seus cônjuges para sentarmos juntos e tomarmos algo. Um encontro que vou tentar tornar interessante para vocês e útil para mim. Bem, agora vamos voltar aos nossos bons assassinos. Estamos chegando ao tema sobre o qual prometi falar e que é, talvez, o aspecto mais escandaloso de toda essa história realmente surpreendente. Como Allen acabou nesse hotel? Ele comprou uma passagem de trem em Los Angeles, foi até Chicago, fez uma conexão, chegou a Washington, entrou no hotel, afinal estamos em Washington. Um dos hotéis mais famosos, eu acho, da capital. O hotel é o local habitual do jantar da Associação dos Correspondentes da Casa Branca, e ele simplesmente ficou por lá. Na sexta-feira, 24 horas antes de o presidente dos Estados Unidos, junto com o vice-presidente e um monte de outras pessoas, ter que ir até lá. O vizinho de andar de Allen, o editor do Daily Beast, chamado Hugh Dougherty, no dia seguinte deu uma entrevista para a imprensa e disse: "Gente, como isso é possível? Como alguém com uma espingarda desmontada e de cano longo conseguiu se hospedar em um hotel onde, no dia seguinte, o presidente deveria fazer um discurso?" E logo em seguida disse: "Eu posso responder essa pergunta para vocês agora mesmo. Ninguém olhou para minha bagagem na sexta durante o dia." E o colega dele, segundo ele, entrou com as coisas sem nenhum impedimento às 5 horas da tarde no sábado, 3 horas antes do início do jantar e da chegada do presidente. Allen levou a arma desmontada e a montou no quarto. Vestiu o colete à prova de balas e, às 20h36 do sábado, saiu do quarto, desceu pela escada, exatamente pela escada. Os investigadores confirmaram isso pelas gravações de vídeo e correu em direção ao posto de controle do serviço secreto no saguão. Trump descreveu isso no dia seguinte da seguinte maneira: "Ele começou a correr a uns 50 jardas de distância, ele corria muito rápido." E agora, a principal pergunta. A internet inteira hoje está perguntando por que o serviço secreto não o atingiu? Você consegue imaginar isso?
De acordo com a CNN, que cita fontes das autoridades policiais, a situação foi a seguinte: Allen atirou uma, talvez duas vezes, e o agente do serviço secreto respondeu com 3 ou 4 tiros e não acertou nenhum. Allen não foi ferido por arma de fogo. Foi levado ao hospital para exame após a detenção, conforme procedimento padrão. Uma bala de Allen atingiu um dos agentes, acertando o colete à prova de balas. Então, 4 tiros de um agente profissional de segurança do presidente, nenhum acerto. Como isso pode ser explicado? Talvez ele tenha conseguido esse emprego porque é um homem trans, tem uma perna só, é de origem africana e alcoólatra. Mas é verdade, foi no governo Biden que só contratavam pessoas assim, não é? Já faz 1 ano que deveriam contratar pessoas normais aqui. E por que ninguém mais atirou? Bem, no vídeo que mostram, havia pelo menos 3, 4, 5, talvez até 10 agentes lá. Todos com pistolas correm para algum lugar. Tem mais uma pergunta. Como foi possível que o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos estivessem juntos e juntos fora da Casa Branca? Tenho a impressão de que isso é proibido, se não por lei, então por uma tradição não escrita e prática de segurança. E se forem pegos de surpresa, podem morrer. O país perderia de uma vez 2 autoridades que são praticamente insubstituíveis. Porque o terceiro na linha, o presidente do Congresso, entende menos dos assuntos que os 2 anteriores. No cômodo localizado diretamente acima do salão, pelo que nos dizem sobre a ausência de verificação de segurança, poderia ter sido colocada uma bomba, e então provavelmente teríamos perdido todo o nosso governo. E mesmo a eliminação de algumas centenas de jornalistas e meios de comunicação não compensaria o dano que teria sido causado. O que aconteceu afinal? Bem, existem algumas versões aqui. A primeira versão, a oficial. Lá estava um caos. O quê? Ambiente fechado, alvo em movimento, perigo de atingir pessoas atrás do agressor. Dizem que em tais condições errar é normal. Essa explicação é assim, provisória, inventada, mas não acalma muito. Porque os agentes do serviço secreto passam anos de treinamento justamente para esses cenários. Ou seja, aconteceu exatamente aquilo para o que eles são treinados e eles falharam. Segunda versão, ela já está sendo ativamente discutida na mídia conservadora, embora não tenha sido confirmada oficialmente em nenhum lugar. E será que foi dada a ordem para atirar para matar? Ou os agentes receberam a ordem de parar, mas não de matar? Essa questão é importante, pois atirar para deter ou eliminar muda a forma de mirar. Aqui, os erros não se devem à má preparação, mas a uma tarefa diferente. Não sabemos se foi isso, mas a questão permanece. Terceira versão. Totalmente conspiratória. E vamos dizer isso diretamente. Vários usuários na internet já estão dizendo que Allen foi deixado vivo de propósito porque suspeitos mortos significam o fim da investigação, enquanto um vivo significa meses de audiências e batalhas políticas. Essa é uma versão não confirmada. As pessoas comentam sobre isso, mas queremos que você tenha um panorama completo. Se você se interessa pelo que fazemos, aliás, inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho se quiser receber notificações sobre novos vídeos e, o mais importante, deixe seus comentários. Debatam entre si, senhoras e senhores, expressem suas opiniões. Nós lemos tudo. Seus comentários mostram o que realmente preocupa, surpreende ou causa discordância em vocês. É uma conversa de verdade. Mesmo quando eu, por exemplo, não respondo aos comentários, isso continua sendo uma conversa de verdade, na qual vocês participam e ajudam a criar novos vídeos dessa forma. Mas tem mais uma coisa sobre a qual vamos falar mais perto do final do vídeo. Um dos principais analistas jurídicos dos Estados Unidos é o professor Jonathan Turley, e hoje ele disse algo que fez muitos ficarem em silêncio. Ele apontou uma ligação sobre a qual ninguém quer falar em voz alta. Espere, isso vem adiante, então vamos voltar à cronologia. Então a Brianna leu o manifesto, ela ligou imediatamente, o irmão em Connecticut também ligou para a polícia local. A polícia informou o serviço secreto, mas entre o envio do manifesto e o ataque passaram-se cerca de 10 minutos. Ele enviou o manifesto então para os 2 irmãos e para a irmã e saiu imediatamente. Esse tempo não foi suficiente, pois quando começaram o contato já estava acontecendo. A Brianna depois contou aos investigadores que o irmão já fazia essas tarefas radicais há muito tempo. Fazia declarações, dizia o tempo todo que queria fazer algo para consertar o mundo. Uma boa pessoa. Ela disse que ele comprou 2 pistolas e uma espingarda. Guardava na casa dos pais. E eles não sabiam, ele escondeu na casa dos pais.
Ele frequentava o stand de tiro para treinar, treinava de forma metódica como um cara bem técnico. O videogame dele, aliás, e esses são os detalhes que todo mundo está comentando agora, se chamava Bordum. Uma das tags no Steam, por onde era vendido, era Ad e Spool, que significam Bullet, Hell e Shooter. Nós não sabemos o que isso diz sobre a psicologia dele, mas é um fato interessante. Ele comprou as armas legalmente, uma espingarda em agosto de 2025 e uma pistola semiautomática em 2023. Talvez ele não tenha comprado a pistola em 2023 para isso. Tudo foi feito pela loja, tudo registrado, nenhum antecedente criminal no histórico dele, nenhuma acusação, nenhuma multa. Ele é uma pessoa com a ficha absolutamente limpa. Agora, a reação da mídia de direita. Aqui começa a parte mais interessante. Então, Fox News, Twitch, Daily Wire, podcasters de direita, todos eles fizeram a mesma coisa. Eles abriram os arquivos de tweets do Allen e começaram a compará-los. Compararam com o que diziam os principais políticos democratas. O resultado foi, sem exagero, uma coincidência quase literal. Ou seja, ele não tinha nenhum pensamento próprio. Não havia pensamentos. Ele copiava os pensamentos dos outros. Ele estava tão doutrinado que simplesmente pegava e reproduzia sem pensar. Trump é Hitler? Então quem disse isso? Alexandria Ocasio-Cortez? Então, várias vezes. Allen escreveu: Trump é pedófilo ligado a Epstein. Quem promoveu isso por meses? O congressista Jamie Raskin, publicamente, em declarações oficiais. Allen escreveu: o regime de Trump mata pessoas no mar, estupra migrantes em campos e deixa crianças morrerem de fome. E quem repetia isso todos os dias? A mídia democrata de sempre, CNN, MSNBC, New York Times e outros. Diariamente. Os analistas da Fox fizeram a pergunta diretamente: qual é a diferença entre Allen e o usuário médio dessa Blue Sky, tipo Twitter, para onde ele se migrou? A única diferença é que ele acreditou nisso tanto que saiu com uma espingarda. O presidente do Comitê Nacional Republicano, Joe Gruters, fez uma declaração dizendo que a tentativa de assassinato de ontem contra o presidente Trump e membros de sua administração é o resultado inevitável da radicalização da esquerda que normalizou a violência política. Os democratas podem falar o quanto quiserem sobre sua única ação, eles estão dizendo a verdade. O professor Turley, um dos analistas jurídicos mais citados da América, que dificilmente pode ser chamado de partidário, escreveu hoje algo que prometemos contar para vocês. Ele apontou um mecanismo específico. O congressista Raskin afirmou publicamente durante meses que Trump pessoalmente acoberta Epstein, que sua família e círculo estão envolvidos em pedofilia, que a administração esconde intencionalmente os arquivos. Isso não foi dito em arquivos marginais. Foi dito em declarações oficiais de um membro do Congresso. É exatamente isso, quase literalmente, que está no manifesto de Allen como uma das principais justificativas para seu ódio e tentativa de assassinato. Turley fez a seguinte pergunta: existe diferença entre Trump é pedófilo como retórica política e Trump é pedófilo como motivo para assassinato? Se uma pessoa ouve a primeira afirmação com frequência suficiente, ela inevitavelmente chega à segunda. E o que os democratas disseram sobre isso? Todos eles condenaram a violência. Isso é padrão e previsível. Mas quando os jornalistas começaram a perguntar por que essa pessoa decidiu matar o presidente, começaram os problemas. Barack Obama divulgou uma declaração pedindo para rejeitar a violência política e acrescentou: os motivos ainda precisam ser esclarecidos. Como assim esclarecer? O manifesto já foi publicado. Os motivos são absolutamente claros. A CNN chamou a reação de Barack Obama de equilibrada. Os conservadores chamaram isso de jogo de palavras. Acco escreveu: não há lugar para a violência política. Todos logo se lembraram dela. Todas as declarações anteriores que incitavam a violência política. Raskin fez uma pausa. Raskin não tem nenhuma relação com Ira e Volodya Raskin. Absolutamente nenhuma. E que absolutamente rejeitam esse parentesco. Outros democratas se concentraram no tema. De onde deveria vir o financiamento do serviço secreto, desviando para a questão da retórica? O republicano James Comer,
que é o presidente do Comitê de Supervisão do Congresso, exigiu um briefing imediato do serviço secreto e apontou: a DNR, incluindo o serviço secreto, não é financiada há 70 dias. Os democratas no Congresso estão bloqueando o financiamento. É hora de parar com os jogos. Vocês veem aonde isso leva? Trump deu 2 entrevistas para a Fox News e para a CBS no programa 60 Minutos. Na entrevista à Fox, Alan foi chamado de uma pessoa doente que odeia cristãos. Ele disse: quando você lê o manifesto dele, entende que ele odeia cristãos. Com certeza. A irmã ou o irmão dele até denunciaram isso às autoridades. Na entrevista à CBS, houve escândalo. A apresentadora Norah O'Donnell começou a ler um trecho do manifesto onde Trump é chamado de pedófilo e estuprador. Bem, Trump a interrompeu naturalmente e disse: você é nojenta. Chamou a entrevista de vergonhosa e se recusou a seguir nesse formato. Vance pediu uma investigação sistêmica, falhas na segurança. O senador Tim Sheehy anunciou que vai apresentar um projeto de lei para aprovar a construção de um salão de baile presidencial diretamente no terreno da Casa Branca, algo que, mais uma vez, os democratas bloquearam. E Trump sempre dizia: não podemos levar esses eventos para fora da Casa Branca, tem que ser aqui. Não, e ninguém pede dinheiro do governo para isso. Trump achou investidores dispostos a construir para ter seus nomes registrados lá. Aliás, ele promove esse projeto há meses. Uma sala segura sob o controle do serviço secreto, sem hóspedes estranhos nos quartos vizinhos. Antes, os tribunais bloqueavam essa construção. Bom, você entende quem são os juízes. Agora, o vento político mudou. Não acho que alguém vai se atrever a bloquear. A reação internacional foi muito interessante. As autoridades iranianas ficaram em silêncio. As negociações diplomáticas forçadas estão em um estado muito vulnerável. Uma série de mídias de esquerda europeias, por outro lado, reagiu sem condenação, sem compaixão, sem emoção. Bem, foi assim que em várias redes sociais europeias apareceram mensagens do tipo: dá para entendê-lo, sim, dá para entendê-lo. Foram rapidamente apagadas, mas as capturas de tela ficaram, senhores. Agora sobre teorias da conspiração. Sendo honestos, mais uma vez, os iranianos nem disseram nada, mas os franceses, alemães e ingleses disseram: dá para entender. Ok. Falam várias versões confirmadas e não confirmadas. Estou contando ambas para vocês, porque é melhor ouvir isso de mim do que em lugares onde 200 pessoas gritam: sim, foi assim mesmo, sim, estou falando sério, isso está confirmado, isso não está confirmado. A primeira coincidência que noto, entre muitas, é o atentado ocorrer no mesmo dia em que as negociações com o Irã chegaram a um impasse. Donald Trump cancelou de última hora a visita da delegação a Islamabad. No mesmo dia, o ministro da Defesa russo, Belousov, foi à Coreia do Norte. 3 grandes eventos geopolíticos e um atentado em um só dia. Coincidência? Acho que é coincidência. Mas as pessoas gostam, por assim dizer, ou segundo, Allen escreveu em seu manifesto que ficou impressionado. Отсутствием безопасности. Ele ficou o dia todo no hotel e ninguém checou sua bagagem. Ninguém verificou o quarto dele. Isso significa que o serviço secreto ou não verificou a lista de hóspedes, ou verificaram e não encontraram nada. Com todas as declarações dele de que Trump deveria ser eliminado, de que Trump é pedófilo. Não. Sim? Mora a 30 metros do Trump, né? Ele comprou uma espingarda faz 1 ano, tem 2 pistolas legais e ainda uma extra. Treinava no estande de tiro, participava de grupos ativistas, publicamente chamou a vitória do Trump de chegada dos nazistas. E o nome dele não apareceu em nenhum banco de dados. Ou será que apareceu? O FBI tem ferramentas para monitorar redes sociais. Elas deveriam ter funcionado. Por que não funcionaram? Os sistemas são ruins ou tinha alguém lá que não queria que eles funcionassem? Terceira opção. Pode soar estranho, mas precisamos dizer. Algumas pessoas se perguntam: será que Allen não fazia parte de uma estrutura mais ampla que simplesmente o usou como um lobo solitário? Sua meticulosidade de engenheiro, seu conhecimento das vulnerabilidades do alvo, ele disse que os iranianos poderiam ter entrado com qualquer coisa. Sua disposição para morrer, isso não parece alguém que foi preparado por alguém? Ou é apenas uma pessoa muito radicalizada, ingênua e solitária? Nós não sabemos. A investigação continua. E você? O que acha?
Escreva nos comentários, é importante. O que acontecerá depois? Além já está sendo acusado uso de arma de fogo, crime, cometimento de crime violento, ataque a um oficial federal com uma arma perigosa e o principal, tentativa de assassinato do presidente. Isso é prisão perpétua. Audiências começaram na segunda-feira. A investigação será longa. O serviço secreto entra em modo de auditoria interna. O chefe Sean Caron já declarou que o sistema de proteção em vários níveis funcionou. Bem, levando em conta que o presidente está vivo. Mas essa afirmação soa forçada quando um homem com uma espingarda passou um dia inteiro vivendo aqui, no hotel. A Casa Branca convocou uma reunião de emergência sobre protocolos de segurança em grandes eventos presidenciais. O salão de festas na Casa Branca agora é a prioridade número 1. E aqui está o que é importante entender no final. Cole Allen não é um monstro de outro mundo. Ele é um produto do nosso mundo. Um mundo onde políticos normais dizem palavras anormais. Um mundo onde palavras como fascista, pedófilo, traidor não são acusações. Que exigem provas, mas apenas instrumentos retóricos na luta por votos, o que pessoalmente me impressiona. Um mundo onde uma pessoa inteligente, educada, em geral normal, pode aceitar essas palavras ao pé da letra e tirar delas uma conclusão lógica. O mal deve ser destruído. Isso não significa que os democratas são culpados. Embora isso signifique que os democratas são culpados, isso não significa que a retórica em si seja culpada. Isso significa que as palavras têm consequências. Que existem pessoas que ouvem, que pensam, que são influenciadas e que decidem tomar a solução desse problema em suas próprias mãos. E é aí que está o final. Porque não queremos terminar com medo. Veja o ocorrido naquela noite de outro ângulo. Um agente do serviço secreto se colocou entre o homem com uma espingarda e o presidente. Levou um tiro no colete e ficou firme, graças a Deus. O irmão de Allen leu o manifesto e ligou imediatamente para a polícia. Apesar de ser seu próprio irmão, a irmã, sabendo das armas dele e do que ele dizia, falou às autoridades sobre suas preocupações. O sistema, apesar de todas as suas falhas nas fronteiras distantes, não quebrou no momento crucial. E, na verdade, isso é a América. Não aquela dos manifestos, não aquela dos tweets, mas aquela das ações. Quando tudo dá errado e é preciso fazer uma escolha imediatamente. A América sobreviveu ao assassinato de Lincoln, sobreviveu ao assassinato de Kennedy, sobreviveu ao Watergate, aos protestos do Vietnã, aos distúrbios raciais, às crises econômicas. 11 de setembro. Toda vez parecia que o país estava desmoronando, mas sempre havia pessoas que faziam a escolha certa no momento certo, e o país seguia em frente. O país não se moveu em direção à ditadura do proletariado ou, por exemplo, à tirania. Vivemos numa época em que a informação flui mais rápido do que o cérebro humano consegue processá-la. Quando a retórica atinge temperaturas que as mentes mais vulneráveis não conseguem suportar. E aí está o problema. Isso é um problema sério. Mas isso pode ser resolvido não com proibições e censura, mas com responsabilidade. Responsabilidade dos políticos pelas suas palavras. Responsabilidade da mídia pelas narrativas. Responsabilidade de cada um de nós pelo que dizemos e no que acreditamos. Este país tem um bom futuro. Porque mesmo na noite mais escura, sempre há pessoas que fazem o que é preciso. O agente de colete, o irmão ao telefone e a irmã para quem não me calei. É nessas pessoas que tudo se sustenta. E é por isso que, apesar de tudo, tudo vai ficar bem. E na minha cabeça só ficou uma conclusão. Está na hora de levar à justiça e punir seriamente aqueles que chamam seus oponentes de pedófilos, fascistas, assassinos e despejam sobre eles baldes de mentiras sem nenhuma comprovação. E julgar. Julgar punindo-os, por um lado, com o que se chama de multa? Bem, com dólar, sim. E, em segundo lugar, punir com uma pena de prisão severa, de preferência na Sibéria ou em Colima. Para isso, nós até pagaremos à Federação Russa pela manutenção deles nas prisões. É só isso. Até a próxima.